Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Pimentel, sou diretora de Pessoas e Cultura do NIBO. Estou mediando hoje um webinar para falar sobre o tema Mulheres no Mercado de Trabalho. Estou aqui com as nossas queridas contadoras, Luciana Lima e Elis Castelo, empreendedoras do mundo contábil, que vão dividir com a gente um pouquinho da jornada de carreira delas e vão trazer aí temas super importantes para você, contador em início de carreira, para você, contadora mais experiente, que busca por inspirações. Então, a gente vai dividir hoje aqui o espaço com temas super interessantes. Eu vou deixar que a Luciana e que a Elis se apresentem. Meninas, por favor, fiquem à vontade. Vai, Elis, você primeiro. Olá, pessoal, sou Elis Castelo, sou Elisângela, né? Elis para os íntimos, então sintam-se íntimos, tá? É uma satisfação estar aqui, principalmente falando aqui com o pessoal da Nibo, né? Eu sou Nibete, eu falo acompanho a Nibo já há anos, sou cliente da Nibo há bastante tempo, porque é uma ferramenta realmente muito necessária. E até antes, né, a gente falou assim, que saudade de um evento, né? Cadê o Nibo Conference? Desde 2017 acompanho e frequento. E, enfim, sou empresária contábil já há 13 anos. Mas foi justamente no Nibo Conference que minha chave mudou, né? Lá em 2017, quando eu participei do evento. E o network, o conhecimento com outros colegas contadores fazem muita diferença. Então, acredito que aqui nesse webinar e dentro da minha trajetória, o network faz parte. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Hoje a Inove eu fundei a Inove em 2009. Tipo assim, sabe aquele empurrãozinho que você recebe? Aquele chute na bunda quando você perde o emprego, sabe? Né? Te impulsiona. Aí tu para e pensa assim, caraca, o que eu vou fazer? Aí, por eu ser contadora formada, eu resolvi fundar a Inove. E hoje a gente está aí no mercado, tenho 16 colaboradores, e é sobre isso que eu vou contar aqui um pouquinho, compartilhar um pouquinho aqui para te inspirar. É isso aí. Parabéns, viu, Elis? Bom, Obrigada. pessoal, eu quero agradecer o convite da Nibo, né? E principalmente essa oportunidade que a gente está tendo de poder passar a nossa vivência para esses novos profissionais, essas pessoas que estão entrando no mercado, né? Que a gente possa ser útil com as nossas histórias para vocês. E também dizer que a gente utiliza a Nibo também há muito tempo e facilita muito a nossa vida, né? Bom, eu sou um pouquinho mais antiga, né? O escritório Liderança Contabilidade foi fundado em 1992. Eu nem era contadora formada, eu era técnica, eu estava na faculdade, e a gente fundou o escritório tem aí, né, mais de 28 anos aí, e a gente tem seguido uma trajetória aí com muitos desafios, mas também com muitas conquistas. Eu fui fazer contabilidade, fiz técnico, fiz a faculdade, depois fui fazer especialização em gestão tributária, depois fui delegada do CRC São Paulo, fui diretora de centro de estudos do Sindicato dos Contabilistas, diretora de cursos, aí resolvi fazer direito e depois resolvi fazer uma pós em direito imobiliário. O nosso escritório, ele atende hoje, já há 18 anos, a gente nichou o escritório, então a gente atende a área da construção civil, incorporação imobiliária, loteamento e a área da saúde. Então, a gente escolheu atuar nesse nicho justamente para a gente entregar algo mais profundo, mais detalhado, né? E outros produtos também que essas atividades demandam, né? Nossa equipe também, 16 pessoas, e a gente tem feito um trabalho muito legal com a equipe, que a gente espera compartilhar aqui. E é isso, a gente espera que a nossa história realmente sirva de inspiração para trazer novos profissionais, para trazer as pessoas para a contabilidade, uma profissão tão rica, né? Uma profissão tão importante para as empresas, né? Para as pessoas em geral. Isso aí. Muito obrigada, meninas. Olha, histórias inspiradoras. Parabéns pela jornada de cada uma de vocês. Luciana, Elis, cada uma do seu jeito, né? Com os seus repertórios aí. Hoje vão trazer narrativas maravilhosas para a gente. Então, bom, vamos entrar aqui um pouquinho já nos tópicos que a gente separou para hoje. Tá? Hoje nós vamos falar, né, sobre as mulheres no mercado de trabalho contábil. E dentro desse tema, que é muito amplo, a gente separou aqui principais desafios ao longo da carreira, né, de cada uma das nossas queridas contadoras.
gestão humanizada e seus benefícios, como superar e se unir frente aos desafios, quais foram os avanços nos últimos anos, né? Para isso, eu já quero trazer uma introdução. De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, na década de 50, mulheres contadoras representavam apenas 1,3% da classe contábil. E as mulheres, né, representavam apenas 4,3% dos trabalhadores nessa mesma época. Então, dos trabalhadores geral aí de contabilidade, a gente tinha um número muito, muito baixo, né, de participação de mulheres nesse mercado. Agora, em 2020, elas já representam quase metade da força de trabalho, são 47,4%. Então, a gente vê aí o salto, né, década a década, a representatividade da mulher no mercado de trabalho de maneira geral e na classe, né, que vocês escolheram atuar, Luciane e Elis. Então, para o desenvolvimento da nossa conversa, eu queria já que vocês trouxessem para a gente, né, entrando no nosso primeiro tópico, que são os principais desafios ao longo da carreira, quais foram os marcos, né, da carreira de cada um de vocês? Se vocês puderem, assim, lembrar como foi lá atrás, no início, narrar uma breve linha do tempo, fazer um storytelling aí, né, repleto de conhecimento para quem está começando agora. O que vocês trariam para a gente como marcos, né? O que trouxe vocês até o momento de hoje, até o ano de 2022? Legal, legal. Vou começar, tá? Então, como falei, eu iniciei empreendendo no escritório contábil após ter sido dispensada, né? Eu vinha de uma empresa onde eu era gerente financeira, eu nunca tinha trabalhado diretamente com contabilidade. Eu trabalhava na área financeira e por 12 anos eu estava nessa empresa, era gerente financeiro e tomei um pé na bunda, né? Porque tinha filhos, tinham parentes, era uma empresa familiar, aí o filho entrou, assumiu, enfim. Acontece. Então, isso é passível de acontecer. A gente que está no mercado de trabalho, isso pode acontecer com qualquer um. Eu não estava preparada para empreender, porque a faculdade não te prepara para empreender. E eu não atuava na área contábil, só que eu fiquei tão assim naquele momento que eu falei assim, eu não vou trabalhar para mais ninguém. Não quero mais, não quero que isso aconteça de novo comigo, não vou permitir que isso aconteça de novo comigo. E aí eu dormi, né? Quando eu recebi a mensagem, né? O pedido, a dispensa, o chão se abriu, eu fiquei muito mal mesmo, né? Queria me enterrar ali e tal, mas nada como um dia após o outro, uma noite no meio. Eu pensei, conversei com meu esposo, falei assim, eu vou empreender. Aí, mas vai fazer o quê? Eu sou contadora, vou montar meu escritório de contabilidade. Olha só, que facilidade. Vou montar meu escritório de contabilidade, sem nunca ter atuado na área. Mas, enfim, aí meu esposo achou que ia ser uma boa, porque ele achou assim, eu tenho 3 filhos. Na época, eu tinha 2. Ele falou assim, tá bom, então vai, eu te dou maior força, porque você vai ter mais tempo para ficar com seus filhos, sabe de nada, né? Vai ter mais tempo para se dedicar à casa, às crianças. Eu falei, tá bom. Nunca mais minha vida foi a mesma, né? Porque a gente sabe que a única coisa que a gente não tem tanto quando empreende é tempo. Existe sim uma liberdade, a gente consegue ter uma liberdade, a gente pode sim determinar, hoje, semana que vem vou tirar uma folga, semana que vem vou tirar 15 dias, uma coisa que a gente não tem quando a gente é CLT. Só que assim, te consome. Quando tu tá trabalhando ali, tu trabalha 16, 18, 19 horas, você nem percebe às vezes. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, ele falou assim, vou te dar todo apoio para você ter mais tempo. Enfim, me apoiou realmente, tá? Sem ele, sem a rede de apoio que ele, né, que ele fez aí comigo, me ajudou, eu não estaria aqui hoje. Né? Então, eu tenho muito a agradecer ao meu esposo, Luiz Cláudio, tá? Porque sem a rede de apoio dele, realmente eu não estaria aqui hoje. Então, comecei a empreender, sem saber nada. Comecei na época, em 2009, era a época do MEI, quando surgiu o MEI. Em junho de 2009, surgiu o MEI. Então, eu fiz panfletos, comecei a prospectar, a panfletar em feiras livres. Que foi uma forma que eu falei assim, caraca, eu tô aqui, fedendo a fralda, né? Não tinha um cliente, comecei do zero. Como é que eu vou me tornar conhecida?
né? Na época eu fiz uma página do Orkut lá para a Inove, né? Eu sou do tempo do Orkut, gente. Fiz uma página de Orkut lá para a Inove e aí, inclusive, o meu primeiro cliente veio de lá e está comigo até hoje. Veio de lá meu primeiro cliente e eu panfletei. Foi assim o meu começo, né? Porque lá, 3 anos atrás, não tinha rede social como é hoje, né? Tava começando, encaminhando ainda. Aí eu panfletava, conversava, eu me especializei em MEI, né? Porque eu falei assim, caraca, é uma coisa nova, por mais que o MEI não possa cobrar, né? Porque tinha essa questão do contador atender o MEI e não poder cobrar, mas era uma forma de alguém conhecer a Inove, começar a ouvir falar em Inove. E foi dito e feito. Daí começou a vir clientes, começaram tem um escritório, tem esse panfleto, tem não sei o quê. A Inove, vai lá na Inove. E tanto que eu comecei dividindo o escritório com uma advogada. Comecei dividindo o escritório com uma advogada. 3 meses depois, já estava em uma salinha só para mim. Era no 3º andar, a salinha. Tinha 2 sócias na época, tá, gente? Não fiz tudo sozinha. Mas elas eram mais do operacional e eu era da parte aí de comercial, até porque eu não tinha conhecimento na área contábil. Era contadora formada, mas não tinha aquele conhecimento por não trabalhar na área, não tinha experiência. E então, a cara da Inove sempre fui eu. Sempre fui eu que fiz o comercial, sempre fui eu que pensei na gestão, sempre fui eu que pensei nessas questões. E aí, a gente montou, com 3 meses, a gente já conseguiu alugar uma salinha no 3º andar, prédio sem elevador, mas era a nossa salinha, né? Aquela salinha humilde, direitinho, mas era nosso. E dali foi só alegria, né? Foram 4 anos, os 4 primeiros anos muito difíceis, né? Grandes desafios, não que não seja desafiador ainda, que ainda é, mas os 4 primeiros anos foram aqueles anos de extrema dificuldade, tanto que uma das minhas sócias não conseguiu continuar, porque é tiro, porrada de bomba, né? Então, se você não tiver uma estrutura, se você não tiver aquela vontade, como ela já tinha uma vida mais estabilizada, para ela largar, estava ok, porque não ia fazer tanta diferença assim para ela. Só que eu dependia daquilo ali. Eu não tinha mais nada, porque eu fui dispensada, tudo que eu tinha recebido de rescisão já tinha ido embora há muito tempo, meu esposo que estava ajudando, então eu tinha que fazer aquilo dar certo. Eu tinha que fazer de tudo para que aquilo desse certo. E com esse pensamento, com essas atitudes, eu consegui fazer com que desse certo. Eu chorava na fila do cartório. Já chorei uma vez na fila do cartório, porque eu tinha errado um processo de um cliente de legalização de empresa. E naquela época a gente tinha que autenticar documento, tinha que mandar DBE, tinha que reconhecer firma de assinatura, autenticar documento, mandar DBE via SEDEX. Lembra disso, Luciana? Lembrou. Né? Então, teve um processo, o meu primeiro processo, eu demorei 5 meses para legalizar. Eu errei esse processo, acho que ele caiu em exigência o máximo possível que podia cair de exigência, porque ele caía em exigência o tempo inteiro e eu ia lá para o cliente, que tem que assinar de novo. Não, deu um erro aqui, não sei o quê, e tem que assinar de novo. E aí eu não cobrava ele as custas de reconhecimento de firma, e não cobrava ele as custas de ter que autenticar tudo e mandar para o SEDEX de novo, porque com que cara que eu ia fazer isso? O erro era meu. Aí chegou um tempo que nem dinheiro para isso eu tinha. Eu lembro como se fosse hoje, eu na fila do cartório, chorando no telefone com meu esposo. Eu não tenho dinheiro para autenticar, o que eu vou fazer? Né? Eu fico até com o olho cheio de lágrimas, porque me emociona muito. Ele falou, Elisângela, eu vou transferir para você, não fica assim não, sabe? Eu fico emocionada. Não fica assim, não, vai dar tudo certo. Ele foi, depositou. Então, assim, foi muitos desafios, né? E eu tenho muito orgulho de tudo que eu construí até agora. Não é ainda a empresa dos sonhos, mas é o que eu consegui construir dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas necessidades. E isso é uma coisa que eu falo muito, inclusive, com as empreendedoras, com os empreendedores que conversam comigo. Gente, olha a sua jornada com carinho, tenha paciência, né? Muitos desafios, vai ter dia que vocês vão querer jogar tudo pro alto, isso é normal, vai acontecer. Até hoje isso acontece comigo, sabe?
mas é aquela questão de você gostar do que você está fazendo, ter o brilho no olhar por aquilo ali que você está fazendo. Isso vai te dando força, vai impulsionando, e você vai querendo crescer, vai querendo procurar estratégias alternativas para você crescer, para você vencer. Então, isso aí é um pouquinho aí, contei até demais já acho que já extrapolei o tempo. O meu início foi dessa forma. E eu quero até que você que está aqui assistindo, se você teve desafios, não desista, porque vai ter desafios. Mesmo quando você estiver já consolidada, vão ter desafios. E é isso. E eu acho que é isso que faz a gente se motivar cada vez mais, né? Porque se ficar aquela monotonia, o que tu vai fazer para melhorar, né? Se aquilo ali ficar estagnado. Então, é muito importante a gente entender que os desafios vão acontecer na nossa jornada e que a gente aprenda com eles e cresça com eles. Elis, parabéns pela jornada. Olha, Parabéns. foi emocionante mesmo, assim, ouvir você falando, né? A gente consegue sentir um pouco, né, da carga emocional que você carrega com tudo isso. E, assim, brilhante. Eu anotei aqui várias coisas que eu acho que a gente tem que realmente destacar. Acho que o primeiro tudo começou através de uma demissão, né? Uma demissão que às vezes é gatilho para a pessoa cair em depressão, para a pessoa desabar, né? Principalmente nós mulheres, quando temos filhos, né? Eu sei porque eu também sou mãe, tenho 2 filhos. E aí, assim, eu acho que tudo começa na tua jornada com essa demissão, que poderia ser algo que, poxa, foi uma puxada de tapete, foi uma sabotagem. Não, você pega isso e você transforma, e você não vou mais passar por isso, você determina isso como um marco da sua carreira empreendedora. Exato. Parabéns. Depois vai lá, mãe, né, de 2 filhos já, vai panfletar, vai fazer um monte de ações, né? Se junta com pessoas que têm fortalezas diferentes das suas, como você mesma falou, foi a cara, foi o comercial, pegou pessoas com forças diferentes, né? Que iam tocar o operacional, porque você não tinha essa parte. Então, eu acho que é mais uma dica que a gente pode deixar para quem está nos assistindo, pessoal. Quando você for escolher seu sócio, né? Suas sócias, vejam pessoas que têm skills, né, complementares aos seus. Então, Exato. isso é muito importante na escolha de sócios. Então, isso me chamou muita atenção na história da Elis. E eu vou fazer uma brincadeira, porque é algo que eu falo para mim também, né? Eu brinco que o Nibo é meu filho. Eu tenho aqui a Ana, aí eu comecei a trabalhar com o Gabriel, né? Fui convidada a embarcar nessa jornada louca aí, né? Do sonho do Gabiru, do Post e da Sassá, que são os fundadores do Nibo. E aí depois eu tive meu segundo filho. Eu brinco que o Nibo é meu filho do meio, eu vou fazer a mesma brincadeira. Teve 2 filhos, aí veio aí 9, e depois você teve seu terceiro filho. Porque a gente acha que vai ter mais tempo e, pelo contrário, a gente acaba tendo mais um filho, mais uma pessoa, só que uma pessoa jurídica, né, para cuidar. Então, desse jeito. É super desafiador e você passou por isso muito bem, navegou aí nas oportunidades que o mercado oferecia, passou por MEI, né? Teve Orkut, que hoje a gente nem sabe, muita gente não sabe nem mais o que é Orkut. É verdade. Você fez teu comercial, fez o teu marketing, tirou os seus projetos do papel e passou pelos 4 anos desafiadores, que não só você, mas é estatístico, né? O Sebrae fala aí que existe o Vale da Morte das empresas, e geralmente são esses 5 primeiros aninhos aí das empresas. Então, você passa por isso e hoje está em 9 aí, já com 13 anos de vida, né? Empregando outras pessoas. Então, super parabéns por isso. Muito obrigada por dividir com a gente. Luciana, palavra toda sua agora. Conte-nos. Depois da história da Elis, né, Elis? Tão inspiradora. Parabéns, viu, Elis? Obrigada, Lu. Ouvindo você falar, eu fiquei refletindo aqui, assim, o quão é importante a gente construir uma história, né? Passar por essa vida, deixando um legado, né? De inspirar as pessoas, de vencer os nossos desafios, né? De nos tornarmos fortes, né? Da gente se reerguer. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu senti muito isso em você, então parabéns, viu? Obrigada. Bom, a minha história é um pouquinho diferente, né? Eu comecei muito jovem, 20 anos, e então, logo quando a gente começa com 20 anos lá atrás, hoje você tem muito acesso à informação, você consegue conhecer o mundo melhor, né? A partir do seu lugarzinho ali.
Então, você consegue ter uma amplitude de informação e de oportunidades, né? Que antes não tinha. Então, quando eu tinha 20 anos, eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Falar, você faz escolha sem ter muita certeza. Será que é isso mesmo ou não? Enfim, e aí acabou que eu fui fazer o colégio técnico de contabilidade, que hoje nem tem mais essa categoria, mas tinha na época. Eu fui fazer sem ter muita certeza e fui sentindo que aquilo ali realmente fazia parte do que eu estava procurando. E aí eu já fui trabalhar num escritório de contabilidade. Trabalhei na área fiscal, né, mexendo com tributos e tudo. E aí, lá nesse escritório, eu conheci outras pessoas, né? Eu tenho uma amiga que já vem desde a infância comigo, e aí ela acabou me levando para esse escritório para trabalhar, e fazendo colégio técnico e trabalhando, eu já fui vendo que era aquilo ali mesmo que eu ia querer, né? E aí eu fui fazer faculdade, e aí um grupo de amigos desse escritório de contabilidade, a gente resolveu, vamos arriscar, vamos montar o nosso escritório, fazer do nosso jeito, né? Então, acho que eu sempre fui uma pessoa que eu, assim, priorizei ter liberdade, né? Liberdade no sentido de poder fazer escolhas, trabalhar do meu jeito, né? Fazer da forma que eu acreditava. E aí a gente começou com 4 amigos, como autônomos ainda, né? E depois a gente abriu o escritório. Só que ao longo do tempo, como a Elis mesmo falou, né? Eles não. É difícil, às vezes, a pessoa conseguir ficar por questões mesmo pessoais, né? De família, necessidade e tal. Então foi muito difícil, porque a gente começou sem nada, né? A gente não tinha nada. E esse nosso chefe na época, que era dono do escritório, ele deu maior apoio. Então, na época, tinha as máquinas de somar, as pastas AZs, né? E ele falou, não, peraí, eu vou ajudar vocês. Então, ele deu uma máquina usada para a gente, deu pasta Z usada, e a gente foi fazendo um quartinho na casa dessa minha sócia, que ficou até atualmente comigo, e começamos lá. A gente era muito jovem, então a gente recebia... O primeiro cliente nosso foi um bazar do bairro lá que a gente morava, e aí ele... primeira coisa que ele perguntou quando a gente foi atender, vocês são formadas mesmo? Vocês têm, né? Vocês são contadoras? Porque era muito nova, né? E a gente toda insegura, porque quando você atende ali no começo, você não sabe, você não tem o conhecimento, como ele falou, você não sai pronta, né, da faculdade. E aí você tem muita insegurança, né? O cliente questiona as coisas, você não tem muita certeza do que você está falando, né? E você erra muito, e você aprende muito com o erro também. Enfim, e a gente veio seguindo isso, a gente veio enfrentando os desafios. A gente foi muito boca a boca, um cliente foi indicando o outro, e a gente veio fazendo esse trabalho. E aí veio outro desafio, que é montar a equipe, né? Porque na época eram só nós, né? E aí depois a gente, vamos ter que pegar mais gente. E aí outro desafio, que é lidar com pessoas, né? É muito gratificante, mas também é muito desafiador, né? Relações, né? Você cultivar relações, saber lidar, né, com os perfis, então é muito, muito difícil. E a gente veio construindo isso, e aí depois, ao longo do tempo, era sempre difícil virar, né? Falar, quando vai chegar a nossa vez de falar, poxa, tá dando um super lucro, né? Já dá para, né, fazer um estraguinho aí. E isso não é, porque você tem que persistir, né? As coisas não acontecem da noite assim para o dia, não é milagre, né? É muito esforço, é muito estudo, é muito empenho, é errar, é vencer suas inseguranças. E aí chegou uma época que a gente falou, não, a gente tem que dar um up, e aí a gente fez uma parceria com uma colega, e ela veio, foi muito, enriqueceu muito a nossa história, mas também logo ali na frente a gente viu que não tinha os mesmos propósitos, a gente queria talvez coisas que ela não queria, enfim, e aí a gente desconstruiu essa parceria também, mas a gente sentia sempre que precisava de algo mais, sabe? E a gente veio caminhando, eu e a Elaine, que é minha sócia até hoje, e aí eu entrei num conflito individual, né? A gente tem isso, né, Elis? Poxa, daí no meio do caminho, já tinha passado 15 anos, eu falei, poxa, não sei se é isso. Eu tenho dúvida. Depois de 15 anos, eu tenho dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu vou fazer outra coisa da minha vida? A minha maior frustração era realmente, assim, tanto tempo caminhando e estava tudo bem, mas, assim, a gente tinha necessidade de algo mais e não sabia dizer o que era, né?
a gente tem esses questionamentos, né, enquanto ser humano, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer uma coisa muito diferente. E aí eu fui fazer uma entrevista numa indústria e eu estava se sentindo muito, assim, em dúvida de tudo que eu tinha construído, e isso era muito ruim, porque tinha passado um tempo e a gente fica com uns fantasmas na cabeça, né? Poxa, mas aí agora eu fiquei todo esse tempo, eu perdi todo esse tempo, e aí eu vou começar do zero outra coisa, né? E a gente queria muito fazer a diferença na vida do cliente. A gente sabe que hoje no Brasil é muito difícil o empreendedorismo, né? E a gente via que não conseguia fazer tanta diferença lá na época na vida do cliente, então isso dava uma sensação de que não tinha chego, né, naquele propósito. E aí eu fui fazer essa entrevista e chegou lá e eu falo, acho que foi a virada de chave, porque eu cheguei lá e eu fiquei assim decepcionada, eu fiz uma prova, parecia um concurso, 70 questões, caiu questões jurídicas, eu falei, nossa, e eu nem sabia. E aí quem me entrevistou, e ele me disse, poxa, por que você quer mudar, né? Por que você quer mudar? Você construiu 15 anos de uma empresa aí, e agora você quer mudar por quê? Aí eu falei, não, eu quero fazer uma diferença na vida das pessoas, e eu não sei, eu estou tendo dúvida, eu não sei se eu estou conseguindo fazer isso na vida dos clientes. E isso está me dando uma sensação de vazio e tudo. E aí, enfim, ele acabou sendo um psicólogo ali, ele falou, olha, eu queria ter o que você tem hoje, eu queria ter a liberdade, porque a gente sabe que empresas grandes, multinacionais, ainda tem essa questão, né? Suga muito, muita viagem. Falou, eu queria poder almoçar com a minha esposa, eu queria poder, né, ter uma rotina, não tanto de viagens e tal, fazer as coisas do meu jeito. E ele foi falando, falei, poxa, mas ele queria estar no meu lugar, né? E aí eu falei, poxa, não sei, voltei mais perturbada ainda da entrevista. Eu falei, não, eu já sei o que vou fazer. Eu acho que eu estou muito assim, casa e trabalho, trabalho e casa, eu acho que eu tenho que ir algo novo, né? E aí eu fui fazer uma especialização de gestão tributária, e lá eu encontrei pessoas diversificadas, da área jurídica, da área de administração, de multinacionais, de escritório. E eu vi ali que às vezes o que a gente busca é o que todo mundo está buscando, e às vezes a gente já encontrou e a gente não abre os olhos para enxergar. Então, isso foi um marco. Eu convivi com pessoas diferentes, saí um pouco daquela rotina, fui escolher uma coisa nova para mim. O Max Geringer, uma vez ele falou uma coisa, e isso ficou marcado na época para mim, fez muito sentido também, que a oportunidade, ela aparece, é como um ônibus, né, que para num ponto de ônibus, né? E aí, se você estiver pronto para subir no ônibus, você vai subir. Se você não estiver pronto, a oportunidade vai passar e você não vai subir. E aí eu fui fazer essa especialização sem muito sentido. O que eu vou fazer com ela, né? E aí eu pensei isso, não, eu vou fazer, porque quem sabe o ônibus vai passar, pelo menos eu vou estar pronta para subir. E aí abriu assim a minha mente, aí eu vi, poxa, eu tenho como promover a mudança, mas na minha própria empresa, né? A gente tem como mudar, e não precisa ser uma mudança radical, acho que pequenas coisas. E aí foi onde um cliente chegou bem nessa época e falou, olha, eu vou fazer um loteamento. Ele tinha uma imobiliária, eu vou fazer um loteamento. A gente falou, o quê? Não sei fazer loteamento, né? As normas são diferentes, e como é que eu vou fazer? Não tinha facilidade de acesso à informação, internet, tudo que tem agora. E na época tinha uma consultoria, né, que é famosa até hoje, e aí eu pegava o carro e ia na cidade vizinha para fazer consultoria e pegar aqueles mapas fiscais, que era tudo em papel, para estudar loteamento. Ô, Elis, a gente errou muito no loteamento. A gente errou muito, e hoje eu paro para pensar e falo, meu Deus, como que a gente pôde fazer, né? Coisas que a gente fazia da forma que a gente fazia. Mas faz parte do processo de aprendizado também, né? A experiência, ela é muito rica no aprendizado. E aí foi a luz, porque daí eu tinha feito a especialização, eu tinha aparecido essa oportunidade que foi o ônibus do cliente falar, olha, faz um loteamento. Quer queira, quer não, quando a gente escolhe coisas diferentes para pôr no dia a dia, né? Seja um curso, um grupo de amigos diferente, a gente se abre para possibilidades, para contatos novos. Isso dá mais segurança para a gente, né? Mostra o mundo fora do que a gente fica fechado ali em trabalho e tudo mais. E aí isso fortaleceu e a gente foi fazendo essas escolhas e aí veio a luz. Não, a gente precisa ir para a área imobiliária, porque tem um oceano azul aí, né? Não tem tantas pessoas especializadas, tem normas específicas que precisam ser estudadas, sistema tributário é muito diferente, dá para
né, fazer muita coisa legal e realmente mudar e se sentir útil na vida dos empreendedores, sim. né? E aí foi virando e foi dando certo, e foi indo boca a boca, muita dedicação, muito esforço. E aí a gente veio construindo o nosso nicho nesse sentido. E hoje, assim, eu tenho muito orgulho também, porque a gente vê assim que o cliente, quando ele vai fazer um empreendimento novo, ou quando ele escolhe fazer uma coisa nova, antes ele liga para a gente. Olha, eu quero uma reunião, eu quero ouvir sua opinião, que jeito que eu faço? Aí você vê que realmente você se tornou importante nas escolhas da empresa dele, no rumo que a empresa dele vai tomar. E agreguei valor a gente, nossa equipe, né? E uma coisa muito rica, acho que nessa trajetória, que eu acho assim, que foi o que mais me realizou, porque a gente busca realização, né? A sua empresa, Elisa, ela é a empresa do seu sonho, ela é a empresa do seu sonho, sim. Não tenho dúvida, porque uma mulher como você, falando da forma que você falou, com essa energia, passando no seu semblante, tudo, você está na empresa que você sonhou. E hoje eu vejo assim que o que mais me agregou em termos de vida, né, de tudo que eu vou levar para mim dessa vida, são os relacionamentos humanos. A gente conseguiu assim fazer de um jeito que o ser humano fosse a coisa mais importante para a nossa empresa. Então, assim, ao longo do tempo, esse olhar para a nossa equipe, para o indivíduo, né? Porque cada um tem uma necessidade, esse olhar para o indivíduo e entender a necessidade dele, às vezes o momento que ele está passando, isso faz toda a diferença, isso agrega para a gente, para a empresa, agrega para a pessoa, isso constrói relacionamentos de uma vida. A gente tem pessoas que passaram aqui e estão em empresas muito grandes e até hoje tem contato com a gente, manda mensagem, vem tomar café aqui, é grato por tudo que levou daqui. Isso não tem preço. Isso não tem preço, isso é maior que qualquer coisa que a gente possa construir, porque de qualquer forma também essas pessoas deixaram parte delas aqui na nossa história, né? E isso é muito rico. Então, tudo que a gente vai fazer aqui, a gente puxa a equipe para construir a decisão junto. Acho que isso tem a ver, faz parte da nossa cultura. Então, acho que esse é o maior legado que a gente vem construindo aqui no Liderança. Hoje nós somos em 2 sócias, eu e a Elaine, desde lá atrás, mas também a gente continuou com muito contato com os outros 2 sócios. Então, é rico você saber que, embora a pessoa foi embora, ela continua levando você no coração e também ficando no nosso coração, né? E então hoje eu posso dizer que eu busquei o direito depois como uma forma de complementar. Eu também tenho um marido super apoiador, eu não tenho filhos, eu escolhi uma vida a 2, né? E tá tudo bem, né? Também, que é uma escolha. Com certeza. E aí, meu marido também gosta muito de estudar, sempre me apoiou, então a gente tem uma troca muito grande, a gente tem muita afinidade, e essa, como você falou, essa rede de apoio, esse apoio em casa, que às vezes a gente sabe que não é uma realidade geral, né, do mundo, né, essa questão dessa violência velada, né, que a mulher ainda tem, de não ter o apoio ali, é uma coisa meio maquiada, que acho que até é pior, né, e que às vezes a mulher não tem esse empurrão, esse incentivo, né, para ir. E mesmo assim, ela vai, né, 40 e tantos % aí, né? Verdade. E um número também, Amanda, que eu estava vendo esses dias e que eu falei, nossa, eu sou encantada com o pessoal do Norte, Nordeste, sabe? Eu sou encantada. Por N situações que não dá para narrar aqui, mas assim, eu sou encantada. E a maior parte das mulheres na contabilidade vem dessa região. Então, assim, é encantador, né? Saber disso. Uma região que não vive uma realidade como as regiões, né? São Paulo, que tem uma força financeira maior. Mas, assim, então, eu sou encantada com tudo isso. Então, eu fui fazer o direito, né? Até porque meu núcleo ali de amizade, de casais, é tudo da área jurídica. Mas porque o direito agrega muito, né? E eu gosto muito de estudar. E realmente abre, amplia. E essa questão de você ir buscar fazer coisas e cursos, não só pelo conhecimento técnico, pela abertura de conhecer pessoas, né? Como você, Elis, você foi lá, vou panfletar, mas quantas pessoas você não conheceu? Óbvio que você estava ali com o propósito de trazer pessoas para fomentar o seu negócio.
mas você cria relações também, sabe? Então, sair dessa zona de conforto, de buscar de conhecimentos diversificados, que é muito importante também da gente. Meu marido sempre falava, não seja samba de uma nota só, vai buscar conhecimento diferente. E realmente, a gente traz aqui para o escritório também cursos na área de criatividade. Isso dá principalmente segurança para a gente continuar seguindo, né, construindo e também ajudando outras pessoas, né? Então, acho que isso que é mais importante também. Muito obrigada, Luciana. Olha, histórias bem diferentes e muito inspiradoras, totalmente inspiradoras. Mostra para a gente que são ângulos, né, de vida e como as histórias se construíram, ambas histórias de muito sucesso. Anotei várias coisas aqui. Parabéns pela jornada. E você vê, né, que o sonho de jovens, né, que começaram lá na faculdade, lá pelos anos 2005, 2006, né, pelas minhas contas aqui, e assim, sonhos de jovens, né, que se juntaram, que foram à luta, que trouxeram vários elementos aqui, assim, de superação, né? Vocês começaram lá atrás com o apoio daquele contador que dava lá os materiais para vocês começarem a trabalhar, as pastas, e aí tinham tudo também, poxa, tem caminhos que podem ser mais fáceis, mais tranquilos que o empreendedorismo em si, mas não, batalharam pelo sonho, foram lá fazer diferença. Então, a história linda que você e sua sócia construíram aí de jornada, eu acho que o que na sua fala, né, quando você fala sobre as pessoas, sobre a mudança que você promove na vida dessas pessoas, e eu digo até, uso muito isso aqui para o Nibo, que a nossa remuneração indireta, né, que vale mais que salário, é a gente olhar para trás e a gente ver como as pessoas estão hoje, né? E, majoritariamente, as pessoas estão melhores do que antes de passar por aqui. Então, eu acho que isso é um tipo de remuneração também. É isso que faz com que a nossa carreira, a nossa escolha de carreira faça sentido, né? A gente olhar para o lado, olhar para trás e ver que as pessoas estão se desenvolvendo, estão progredindo, estão conseguindo realizar os seus sonhos pessoais através do trabalho, porque o trabalho é meio, né? A profissão, o caminho que a gente escolhe para a nossa subsistência, né, para a nossa realização pessoal e profissional, ele é um meio para tudo na nossa vida. Então, a gente tem responsabilidade sobre... A gente, né, que tem responsabilidade sobre a vida de outras pessoas também, sobre essas escolhas, sobre, enfim, todo esse caminhar. Eu vi que você traz isso com uma leveza, sabe? Que você traz isso com uma satisfação, e é muito louvável, é muito gratificante a gente olhar para uma empreendedora e ver que ela não fica feliz só com o seu sucesso, com o sucesso do seu empreendimento, mas também com o sucesso das pessoas que por ali passaram, que por ali contribuíram, deixaram seu legado, deixaram sua marca também. E eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? São esses legados aí. Então, é verdade. Muito, sim, vocês estão muito de parabéns. E aí, agora eu vou começar por você, Luciana. Vamos mudar um pouquinho a dinâmica. Queria que você pensasse aí em uma ou duas dicas que você daria para a Luciana lá de início de carreira de 2006, ou né, que você possa dividir com as empreendedoras, com as contadoras que estão recém-formadas, que estão começando o seu caminhar, né? O que você poderia deixar aí, olhando a tua história, de dica? Bom, olhando a minha história, o que eu falaria para a Luciana lá atrás e para tantas Lucianas aí que estão aí saindo, estudando, saindo da faculdade. Primeira coisa, não busque ser com muita certeza das coisas, não. A gente não tem muita certeza, né? O que a gente precisa é realmente buscar essa energia, né? Essa força de vontade de fazer um mundo melhor a partir do nosso redor, a partir do nosso trabalho. Não é fácil, mas se encha de energia, né? Tenha força de vontade, é possível, se esforce, mantenha relacionamentos, pessoas que possam te apoiar. Busquem referências, tanto na parte técnica, como na parte de desenvolvimento humano também, que é muito importante. Nada acontece sem relacionamento humano. Nada acontece. E isso é muito importante, buscar também esse tipo de conhecimento. Não ficar tão preocupado só na questão técnica. Questão técnica, você aprende, você vai buscar. Autodesenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento de como você pode ajudar o outro a evoluir, né? A construir relações durante a vida, isso é muito importante. E isso também tem que ser aprendido, né? Isso também tem técnica, isso também
né? Tem livros, tem treinamento, então vai buscar, porque hoje é muito importante relacionamento, né? Hoje, mais que nunca, nesse cenário tão tecnológico, o relacionamento é muito importante. E aí você se depara com insegurança. Então, você precisa olhar para você também, entender quais são as suas carências, quais são as suas mazelas, né? No que você pode melhorar, buscar ajuda para você se autodesenvolver e, a partir disso, também desenvolver o outro, né? Mas a contabilidade precisa muito de gente jovem, de gente boa, precisa de mais. Então, assim, continue e procure realmente ter essa troca com quem já trilhou a carreira ou quem já passou por vários desafios e continua, né? Tenho certeza hoje com grupos de WhatsApp, com tanta coisa de contato, né? Buscar também estar envolvido com essas pessoas para poder te agregar também informações, enfim, todo esse know-how. É isso que eu deixo de dica. Perfeito. Que lindo, obrigada, Elis. Agora, a mesma pergunta para ti. O que a Elis, né, de hoje diria para a Elis lá de 2009, que começou com uma demissão na mão e aí desbravou o mundo, empreendeu? O que você traz de dica aí para as Elises de hoje? Não desistir, né? Desistir não é opção. Se aquilo ali faz seu olho brilhar, não desista. Não desista, não se compare, porque a comparação ela é muito tóxica para a gente. Né? Você acaba vendo, poxa, mas fulano tá em tal estágio. Só que assim, a situação ali do fulano é diferente, a história do fulano é diferente, as oportunidades que ele teve foram diferentes, né? Então você não pode se comparar a outra pessoa. Seja consciente que suas escolhas vão ser suas escolhas vão resultar o que vai acontecer para frente. Então, aceitar isso, entender, isso é uma transformação muito grande na vida de qualquer empreendedor, e isso, na época, eu vou ser bem sincera, eu me comparava muito, por isso que eu vim falar, não se comparar, porque você, querendo ou não, mesmo que fosse involuntário, você parava e olhava assim, tá fazendo isso e isso eu não estou. Quando eu parei de olhar para fulano e olhar para o meu, eu comecei a evoluir, comecei a transformar. Quando eu entendi que a minha jornada é minha, só minha, problema a jornada de fulano, ele que seja feliz onde ele esteja, a minha jornada é minha. Quando eu aprendi isso, eu comecei a desabrochar, né? O networking, outras pessoas para te ensinar. Não é feio você falar que você não sabe, não é feio você perguntar, né? Como eu falei com vocês lá no início, né? Em 2017, lá no Nibo Conference, houve uma virada de chave para mim. Eu soube do Nibo Conference por ser cliente. Antigamente o Nibo Conference, o Nibo fazia happy hours. Eu nunca fui um happy hour do Nibo. Antes do Nibo fazer esse primeiro evento em 2017, eu volta e meia recebia convites para ir aos happy hours do Nibo, e eu nunca fui. Por quê? Porque eu estava ali dentro da minha bolha, né? Sem tirar a bunda da cadeira, falando assim, soterrada em trabalho, não porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero saber de happy hour. Eu nunca tinha ido a um happy hour do Nibo. Mas se fosse hoje, eu não ia perder um. Entendeu? Não ia perder um, Deus me livre. E tanto que no Nibo Conference, uma curiosidade, eu não fui no primeiro dia, eu fui no segundo. Mas sabe por que eu fui no segundo dia? Porque eu perturbei, que eu nem tinha comprado ingresso, gente. Eu fui lá de entrona. Gente, não ri, não. O Nibo Conference foi 12 de outubro e 13 de outubro. Eu me lembro perfeitamente. Eu estava na praia, né, aproveitando o feriado. Aí eu comecei a ver na internet um monte de postagem da Nibo, evento. Falei, caraca, que coisa maneira. Por que eu não tô lá? Tal. E vindo da praia, eu entrei no Instagram do Nibo, entrei no Facebook. Poxa, eu quero muito, eu não comprei, eu não sei o que, eu queria estar aí, eu não sei o que. Aí liberaram a minha entrada. Falaram, não, então você vem aqui, esteja aqui amanhã, tal hora, para você vir, para você conhecer, para você
ver como é que é. E fui lá, não conhecia ninguém. Cheguei lá com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém, procurei a pessoa que pediram para eu procurar. Aí eu fui muito grata, falei, poxa, muito obrigada por ter aceitado, por ter acolhido, por ter, né, essa louca lá no Instagram falando que quer ir, nem comprou ingresso. Foi assim que eu fui no Nibo Compra de 2017. Nem tinha comprado ingresso, gente, olha só. Mas me liberaram a minha entrada e assim, nossa, eu sou muito grata ao Gabiru, foi lá que eu conheci toda a equipe do Nibo e tal, a história do Nibo já era cliente, mas foi lá que eu conheci a equipe e tal, e comecei a ficar próxima, a fazer networking. Então, assim, por que eu não fiz esses networking antes para poder crescer, né? Foi ali em 2017 que virou a chave. Essa importância do networking, né? Estar presente, que fazem as mesmas coisas que você, não olhar eles como concorrentes, e sim como parceiros de negócios que estão ali vivenciando e fazendo as coisas acontecerem, né? Porque hoje em dia o que imagina na internet são gurus, né? Transforme sua empresa em 3 dias, não sei o que em 7 dias, né? Mas são pessoas que nunca construíram nada. Então, você não tem que ficar olhando o resultado dessas pessoas que nunca construíram nada. E, às vezes, o resultado é de fachada. Você tem que estar perto de pessoas que constroem. Então, outro recado que eu dou para Elis lá daquela época, poxa, por que você não fez networking antes? Por que você não esteve próximo a quem realiza antes? Porque isso é transformador, isso faz diferença. Não é que o que funciona para B, por exemplo, de repente uma coisa funciona para Luciana, não é porque vai funcionar para mim. Mas é tudo, eu digo que tudo nessa vida é validação, é olhar, entender, pô, aquilo ali que a Lu está fazendo, pô, maneiro, será que dá certo aqui no meu negócio? Né? E você também ter esse olhar, não só dentro do mundo contábil, mas fora também do mundo contábil, porque muitas coisas que são feitas fora do mundo contábil, você pode trazer para dentro do seu negócio. Então, essas aí são duas dicas que eu falaria para Elis, né? Elis, não se compare. Você tem uma jornada incrível, se preocupe com o seu, que você vai transformar a sua história. E, Elis, pelo amor de Deus, faça networking. Isso é sensacional e é necessário para você abrir mente. Igual a Lu falou, eu ficava ali, eu fui fazer um curso e vi outras pessoas. Foi networking que ela fez. Além do aprendizado, do conhecimento que ela adquiriu, ela fez networking ali para abrir a mente dela. Né? Eu costumo dizer assim que a filosofia que eu trago para a minha vida e que eu gosto de falar muito, de fazer uma analogia do bambu chinês, né? Eu digo para os empreendedores, você pode até, de repente, de uma hora para outra, transformar os seus resultados. Não é impossível, sabe? Pode sim acontecer. Mas, na maioria das vezes, nós somos como um bambu chinês. Né? O bambu chinês demora 4 anos para desabrochar, para crescer. Quando ele começa a crescer, ele cresce até 50 metros. Mas durante os 4 primeiros anos, ele está ali, fincando raízes, crescendo internamente. Então, eu acredito que a jornada do empreendedor é muito isso. Aqueles anos iniciais, você tem que se conhecer, começar a fincar suas raízes, começar a crescer internamente para depois você externar. Então, eu gosto muito de fazer essa analogia com o empreendedorismo. E é isso, gente. Muito obrigada, Elis. Olha, dicas maravilhosas que as nossas contadoras trouxeram para a gente, dicas de ouro. Então, pessoal, tomem nota de tudo isso, porque são atalhos importantes que vocês estão tendo o privilégio de receber. Vou passar agora para o nosso segundo tema, que é a gestão humanizada e seus benefícios. E aí, para isso, Luciana, queria te convidar para começar a falar um pouquinho, você que falou tanto de relações, né? Elis também falou, mas acho que a Luciana, com uma característica aí dela de falar sobre fortalezas de relações, sobre a gente buscar o diferente, né? A tua história tem muito marco, né, disso. Então, começa contando para a gente um case seu de sucesso na gestão, aquele case que te marcou, assim, aquela pessoa que deixou, se não quiser citar nomes também não tem problema, mas só trazer para a gente, assim, um case de gestão que com certeza vai inspirar outras contadoras. Bom, o que eu vou dizer assim, hoje eu vejo esse cenário, né? E muito se fala de relacionamento do humano, né?
E ainda bem, porque a tecnologia ela veio e junto com ela veio esse olhar para o humano, né, que é necessário. Isso veio lá num congresso, nossa, muito antes de falar de inteligência artificial, faz muito tempo, a gente teve um congresso aqui próximo em Campos do Jordão, e na época levaram um pessoal do Vale do Silício para falar umas coisas, e aí começaram a falar o que a inteligência artificial ia trazer. E aí foi um choque, todo mundo estava lá, porque faz muito tempo isso, e foi um choque, falou, poxa, mas se a inteligência artificial vai fazer tudo isso, o que eu, ser humano, vou fazer? Aí tinha um rapaz até, ele falou, poxa, eu estou investindo tanto em pós-graduação e tal, e o que eu vou fazer com tudo isso? E aí o rapaz que estava lá na época, que veio do Vale do Silício, falou, nós vamos voltar às nossas origens, né? Nós vamos voltar a ser seres humanos, a trazer as relações, é isso que vai... E aí isso foi um alívio, porque eu sempre achei que o ser humano ele precisa ser a chave de tudo, ele precisa ser o olhar de tudo, né? E a gente tem muito isso mesmo aqui na nossa cultura. Então, hoje, assim, para falar case específico de sucesso, o que eu poderia trazer algumas experiências com equipe. Então, o que a gente faz aqui e que eu acho acaba trazendo um certo sucesso para a gente? Quando a gente traz algo novo aqui para a empresa, a equipe, eu tenho muito orgulho disso, ela abraça a ideia junto com a gente. Engajar pessoas é algo extremamente desafiador, a gente sabe disso, né? Cada indivíduo tem as suas origens e, enfim, tem a sua forma de ser. Então, quando você coloca todo mundo no mesmo lugar e, olha, vamos juntos ao mesmo objetivo, você tem problemas, né? Porque cada pessoa é uma. Mas a gente fez o que a gente tem na nossa prática aqui é que tudo que a gente vai tomar decisão, eu e a Elaine, a gente não toma sozinha. A gente traz para discussão, para discutir com a equipe. O que vocês acham disso? A gente colhe informação, a gente decide junto. Então, eles se sentem parte da empresa, eles se sentem participando das coisas. Então, quando a gente traz uma ideia nova, automaticamente eles abraçam. E aí, o que eu posso dizer que foi um marco nesse sentido, que foi um case de sucesso, pelo menos no hall aqui dos nossos colegas, a gente tem um grupinho que a gente se encontra para network e para discutir gestão de escritório, e a gente viu isso, a facilidade que a gente teve de virar a chave na pandemia. De repente, aconteceu tudo aquilo de uma hora para outra, e a gente falou, e agora? E na hora que a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? E pensar, tomar decisão rápida, como que a gente vai resolver tudo isso? Na hora, toda a equipe estava junto, unida, vamos fazer, vamos todo mundo para home office. E foi incrível, assim, a gente falou, poxa, foi muito gratificante, sabe? Você saber, poxa, é isso, né? A gente investiu em pessoas, a gente olha para pessoas, a gente traz as pessoas para se envolverem nas nossas decisões. Na hora que você tem uma situação dessa tão desafiadora e inimaginável, né? Que a gente ia viver e a gente ter que ir para casa, todo mundo, em questão de uma semana, e tudo dar certo, e tudo fluir, né? E a gente continuar unido, mesmo em home office, que foi o que aconteceu. A gente sentir falta de querer estar junto. Isso eu posso dizer que foi um sucesso, assim, de algo que a gente plantou muito forte, sabe? Então, eu falo do nosso caso, né, aqui no escritório, que aconteceu isso e eu coloco muito isso por conta do investimento que a gente tem nas pessoas, desse olhar, sabe, individual para cada um, respeitar a escolha de cada um. A gente fala, quando a pessoa decide sair daqui para novos projetos, ela tem que sair da mesma maneira que ela entrou. Ela tem que sair sendo respeitada pela escolha dela e a gente apoiar a escolha dela. Então, todos que saíram daqui, a gente tem contato, eles vêm aqui, eles sentem falta, eles são agradecidos, sabe? Então, acho que isso, posso dizer que foi um case de sucesso, assim, nosso aqui. Legal. Joia. Muito, muito obrigada, Luciana. Gestão, né, é um tema que é o tema que eu cuido aqui no Nibo, então, gestão de pessoas em si. Então, eu sou apaixonada por isso, até uma frase que eu tenho, eu uso muito em todos os lugares que eu vou falar sobre gestão de pessoas, tá lá até no meu LinkedIn. Depois é legal, meninas, se vocês quiserem compartilhar o LinkedIn de vocês, redes, coloca no chat que as meninas vão ajudar a gente a colocar para o pessoal nos encontrar também nas redes, né? Então, essa frase é uma coisa que eu acredito, é uma crença minha, Amanda, pessoa e profissional.
Você não constrói uma empresa, você constrói o time que vai construir a sua empresa. Então, se você souber atrair as pessoas certas para o seu negócio, para construir a sua empresa, você vai ter um negócio próspero, você vai ter um negócio bem-sucedido, né? E por isso que a gente precisa tanto nos aprimorar e buscar aperfeiçoamento e dar atenção para o tema gente, né? A gente não, o CNPJ não é feito sozinho, não existe CNPJ sem CPF. Então, esse cuidado, né, ter esse olhar, e uma das características que eu tenho estudado muito, me debruçado muito sobre a androginia, né, sobre a gestão andrógena. A gente precisa potencializar as características masculinas e femininas da gestão, e nós, mulheres, temos um diferencial e a gente sai um passo na frente dos homens nesse quesito, porque a mulher ela é genuinamente mais flexível, né? Nós temos características inatas, já vieram conosco, né, de berço, que são a característica de empatia, de flexibilidade, não que os homens não tenham, mas isso são consideradas características da liderança feminina e que possibilitam a mulher aprender, né, a fazer mais assim, características além das características inatas, ela também aprender as características masculinas, como autoconfiança, como gestão de resultado, né, que são características mais masculinas. Então, o que eu trago também de dica para vocês é estudem sobre gestão de pessoas, estudem sobre androginia, porque potencializar o equilíbrio dessas duas fortalezas, né, do universo masculino com o universo feminino, pode trazer para a empresa contábil de vocês, vai fazer muita diferença. Então, é o que eu deixo aqui de contribuição para essa pegada de gestão de pessoas. Eu vou enxugar um pouquinho o nosso tema por conta do tempo, e aí no próximo tema agora, Elisa, eu vou te convidar para contribuir aqui com a gente, né? O próximo tema que a gente está entrando agora é como superar e se unir frente aos desafios. Você que trouxe tanto aí no teu discurso, né? Não desista, corra atrás dos seus sonhos, acredite em você. Eu acho que esse marco, né, do teu discurso lá no início traz essa fortaleza sua, essa característica muito da Elisa. Então, como é que você hoje avalia, Elisa, o ecossistema da contabilidade? Você acredita que existe uma rede de relacionamento para empreendedoras na contabilidade? Tem algum nome de alguma mulher contadora que você poderia citar assim, nossa, essa mulher me inspira, né? Eu acho que é muito bacana uma mulher levantar outra também nesse universo do empreendedorismo que é tão difícil para a gente, né? É um universo tão predominantemente masculino, né? Então, assim, quando a gente tem mulheres de sucesso como vocês duas, é importante a gente também compartilhar um pouco desse sucesso e trazer aí os nomes, né, que inspiram vocês. Então, queria te convidar para contribuir nesse tópico. Quem é aí, quem são as mulheres que te inspiram? Como é que você avalia o nosso ecossistema da contabilidade, redes de relacionamento, por favor? Olha, eu acho que eu não estou dentro de outras profissões, né? Mas eu tenho certeza que o contador é uma das profissões mais unidas que existem. Eu conversando às vezes com advogado, com outras atividades, não tem essa troca. Porque, por exemplo, eu pelo menos, tá? Eu sou do networking, eu sou a rede de apoio existiu, entrou na minha vida em 2017 e não saiu mais, mas demorou um pouco para entrar. Como eu falei, eu não sabia que existia tanto profissional da área disposto a compartilhar, disposto a abrir sua operação e falar, cara, olha, aqui eu faço assim, aqui eu faço desse jeito, eu uso tal ferramenta, meus funcionários, a gente trata dessa forma. Então, assim, essa rede de apoio é extremamente essencial para você crescer. Procure profissionais, você que está assistindo aqui esse webinar, procure profissionais dispostos a compartilhar. Eu acredito que a gente precisa dividir para multiplicar. E é isso que quem chegar para mim, pedir, conversar, eu estou sempre disposta a conversar, porque eu tive isso. Eu tive várias pessoas que seguraram na minha mão e foram comigo, né? E isso ajuda muito você ampliar os horizontes. Então, assim, tem que ter uma rede de apoio, eu acho que isso existe na contabilidade e é fantástico. Se você está em um lugar que não, na sua região, não tem essa rede de apoio, se forma, pelo amor de Deus, porque você está no lugar errado. Porque
existe, é real. Eu sou prova disso, eu sou resultado de uma rede de apoio. E mulheres que inspiram. Gente, tem tanta contadora incrível que eu conheço, que me inspira, que a gente troca. Citar nomes seria até um pouco injusto, porque eu poderia esquecer de alguém. Assim, tem as contadoras que todas sempre têm um pouquinho para te inspirar, um pouquinho para te ensinar, né? A gente vive em constante aprendizado. Então, sempre tem alguém com algo para acrescentar em sua jornada. E eu tenho muitas mulheres ao meu redor. Vamos falar, Fernanda Rocha, por exemplo, lá do Contabilidade Sem Chatice. Ela que me apresentou esse mundo todo. Né? Hoje eu sou embaixadora do CSC desde 2017, que foi quando eu conheci, foi quando eu entrei nos grupos. Existe essa rede de apoio muito presente lá na Contabilidade Sem Chatice. Tem a Amanda Rodrigues, que é uma amiga querida do coração, que a gente troca muito, impulsiona. Tem as meninas do Mulheres que Contam, aqui no Rio de Janeiro, que é um grupo bem presente de mulheres que incentiva o empreendedorismo feminino. Fora da contabilidade, tem Camila Farani, tem muitas mulheres, por isso assim, citar nomes, né? Gente, vocês todas que estão ao meu redor me inspiram, tá? Por favor, se eu não falei seu nome, você sinta-se abraçada e sinta aí que eu estou falando de você também. Porque, assim, tem muita mulher encantadora e que inspira. Então, eu, por exemplo, fora da contabilidade, eu tenho uma rede de apoio chamada Entre Elas. Eu tenho um projeto chamado Entre Elas de empreendedorismo feminino, onde a gente faz eventos, onde a gente está sempre impulsionando mulheres. E até o tema lá do nosso projeto é mulheres que inspiram e admiram outras mulheres, né? A questão da jornada, né? E está sempre inspirando e admirando, porque não é feio, não é esquisito eu falar assim, caraca, Lu, você é sensacional, admiro pra caramba o seu trabalho. A gente tem que ser assim, tem que impulsionar, tem que ajudar. Você não está sendo menos por você potencializar outra mulher, de forma alguma. Né? Todo mundo se ajuda. Então é muito importante, sim, ter essa rede de apoio, você procurar na sua localidade como você consegue fazer essa rede de apoio. Eu tenho um Instagram voltado só para contadores, chamado Vamos Dar Cor. Tá? Esse Instagram, eu falo muito do atendimento ao cliente, do atendimento ao nosso cliente interno, que é nosso colaborador, super alinhado aí o discurso da Luciana, o que a Amanda falou, com o que eu penso também, porque nosso negócio é feito de pessoas, né? Sem pessoas, se eu não tivesse minha equipe, eu não estaria aqui agora. Eu estaria lá em cima de ECD, porque hoje, quando está sendo gravado esse webinar, é o último dia de entrega de ECD e ECF, gente. Contador sofre. Então, assim, se eu não tivesse meus colaboradores engajados, trabalhando, não tivesse pessoas, eu não poderia estar aqui. Porque eu ia estar soterrada lá nas declarações. Então, assim, em tudo dentro do... Você ter uma equipe engajada para você ter uma equipe feliz, você tem que ter uma equipe feliz para que essa equipe externe e faça transpareça isso para os seus clientes, para que seus clientes também estejam felizes, estejam satisfeitos, né? Sejam atendidos com uma boa energia, porque a energia passa, né? Igual você falou assim, Elisa, a gente sentiu aqui a sua emoção. Eu acredito fortemente que a energia passa. Então, é claro que a gente não vai acordar todo dia no oba-oba 100%, mas a gente tem que entender, bom, se eu estou nesse dia, então eu vou tentar falar o mínimo com o público, tentar né, para até eu ter um tempo, ganhar um tempo, porque a gente tem que entender que a nossa energia passa, e a gente não está todo dia, não vai estar 100%, e está tudo bem, isso acontece, somos humanos, né? E é isso. E uma coisa também, gente, eu falo, né? Vocês precisam automatizar para humanizar, tá? Vejam o que vocês têm de disponível no mercado para vocês tirarem a sua equipe daquele estresse do operacional, do processamento, do dia a dia. Automatize o máximo possível dentro da sua operação para que seus colaboradores fiquem mais felizes, menos estressados, sejam mais analistas, mais consultores de seus clientes.
Isso aí. Dicas de ouro. Olha, a gente está entrando no nosso último tema agora, mas antes da gente ir para o último tema, eu quero pedir para todo mundo que ainda não é inscrito no canal do Nibo se inscrever, ativar o sininho para ativar as notificações e também, se o conteúdo foi bacana, foi relevante até aqui, dá aquele joinha, curte aí o nosso vídeo para mais conteúdos, né? Bom, nosso último tema agora, meninas, aproveitando também para agradecer o tempo, né, a disponibilidade de cada uma de vocês que, como a Elis disse, acabaram de deixar os seus times aí. Hoje é o último dia do mês, escritório de contabilidade sabe que o último dia do mês é punk, e vocês estão aqui doando esse tempo para a gente. Então, muito, muito, muito obrigada em nome de todo o time Nibo. Bom, nosso último tema é quais foram os avanços, né, nos últimos anos, e para isso eu queria convidar Luciana, você para nos dizer o que você avalia aí do mercado, né? Como que você enxerga esse mercado para a mulher contadora de hoje, comparado ao mercado quando você iniciou, né? O que você vê, enxerga de oportunidade? Tem diferença? Não tem diferença? Existem mudanças? Conta para gente. Tem muita diferença, Amanda. Acho que você mesmo falou a questão das características, né, da mulher e aí nessa liderança, né, da androginia aí de você misturar as características. E realmente a mulher ela é mais flexível, já está mais na característica dela. A mulher ela tem esse olhar mais para o lado emocional, que também eu acho que, né, é bom também para trazer uma leveza para as relações. E eu acho que tem tudo a ver com esse novo cenário, né? Que até a Elis também estava falando, né? Que essa questão de você automatizar, que realmente fala que ninguém estudou tanto tempo na faculdade, se especializou para ficar digitando, né? A gente precisa realmente fazer a diferença na consultoria, na assessoria. E esse mercado muito tecnológico, né, e que está aí engrandecendo o lado humano, tem muito a ver com a mulher, né? Que a mulher ela é realmente uma peça-chave para as relações humanas, né? Então eu vejo um cenário muito propício. Acho que lá, quando a gente foi buscar no mercado através das startups, a gente conheceu a Nibo lá atrás, porque a gente fez essa busca para entender o que estava acontecendo, as contabilidades digitais, o que ia impactar no negócio. A gente foi buscar isso lá atrás para entender, muito mais que um mercado que traz uma concorrência, vamos dizer, entre aspas, com as contabilidades digitais. E aí eu não tenho muito esse olhar, eu acho que são negócios diferentes. Acho que a gente não pode anular a tecnologia, a gente tem muito que aprender com as contabilidades digitais, a gente que está mais antigo no mercado, né, desde 92, a gente pode dizer que quando veio a gente sentiu, poxa, vai mudar tudo de novo, e agora, né, respira fundo que nós vamos ter que virar o nosso negócio. Mas antes disso a gente foi procurar saber, né, como que funcionavam as coisas. Então, assim, eu acho que sempre que tiver, a gente tem que estar antenado com o mercado, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo, e não ficar só reproduzindo, porque agora, né, o preço caiu, eles cobram mais barato, mas se eles conseguem, é porque realmente eles fazem de um modo diferente, então a gente precisa buscar e entender o cenário do mercado. E aí, o papel da mulher nesse cenário, ele vem realmente para fortalecer essa questão das relações, porque se o robô, se a tecnologia, se a inteligência vai fazer o operacional, e ainda bem que vai, né? Aonde a gente vai chegar? A gente vai chegar no humano, nas relações, a gente vai construir relacionamento, né? E vai fazer realmente, vai ter tempo para fazer a diferença para os nossos clientes. E aí a mulher, ela tem esse papel fundamental, porque a mulher, ela é realmente empática, ela consegue, né? No somebody love, né? Ela consegue ter uma boa conversa, ela consegue ser mais persuasiva. Então, eu acho que tem um cenário muito promissor. Eu acredito muito e gosto muito de tudo que está acontecendo, porque realmente eu acho que a gente não tem que fazer operacional, a gente tem que deixar para a Nibo fazer toda essa parte aí de controle, de inteligência artificial. Isso mudou muito a nossa realidade, a Nibo mudou muito, a gente só conseguiu ficar na pandemia, quase que 2 anos, 100% home office, porque a gente tinha o Nibo Docs aqui, porque já estava tudo implantado. Então, a gente precisa realmente entender que é necessário a gente acompanhar as mudanças do mundo, né? E a mulher é fundamental. Coisa boa de se ouvir, bom saber
que a gente tem um cantinho aí especial no coração de vocês, é para isso que a gente trabalha, esse é o nosso propósito, né? Fazer com que os contadores tenham sempre esse papel aí, esse papel de fazer a diferença na vida do empreendedor, sabe? De usar o tempo dele para o que de fato importa, que é fazer com que as empresas deixem de morrer, fazer com que as empresas, né, sejam cada vez mais prósperas, tanto que vocês são conhecidos como as cientistas da riqueza, né? Os contadores e cientistas da riqueza de forma geral. Então, eu acho que essa é a parte nobre da contabilidade e a gente está aqui para fazer toda a parte burocrática para que vocês tenham mais tempo aí de ajudar o nosso país a crescer, né? Que se tem uma maneira desse país crescer é pelo empreendedorismo, não tem jeito, gente. Verdade. E, bom, para fechar o nosso bloco aqui de perguntas, Elis, queria te convidar para trazer, assim, se você tivesse superpoderes, imagina que você pudesse mudar alguma coisa com uma varinha mágica, o que você mudaria no segmento contábil para fortalecer o papel da contadora no empreendedorismo? Acabaria com a burocracia, né, gente? Pelo amor de Deus. Acabaria com isso, porque isso consome a gente, né? Mas ainda bem que existem ferramentas para amenizar. Mas se eu pudesse mudar algo no ambiente contábil, acabaria com a burocracia, porque a gente acabou agregando um papel que não é nosso, né? Mas assim, a gente que resolve, né? Que é essa questão com os órgãos públicos, né? Entregar conformidades, porque a contabilidade não é isso, né? A ciência da riqueza não é isso, é você apurar, né, os seus resultados através dos ativos, passivos, receitas, despesas, fazer, né, aquela gestão ali dos seus resultados. Isso é contabilidade. Só que assim, caiu no nosso colo fazer folha de pagamento, apurar impostos, e faz parte, é necessário, faz parte da economia, né? Só que a coisa tinha que ser mais leve, mais simples. Às vezes a gente faz um monte de declaração com as mesmas informações, se perde tempo, por mais que existam tecnologia, sistemas para você fazer, você tem que alimentar, tem que ter uma equipe preparada ali para alimentar, para ver, para analisar, porque às vezes acontecem algumas divergências. Então, assim, se eu tivesse o poder, acabaria com a burocracia. Joia. Meninas, passamos um pouquinho do nosso tempo. Eu quero agradecer de coração a participação de vocês aqui nesse webinar e quero agradecer também ao nosso time de marketing que preparou esse tema com tanto conteúdo gostoso, tanto que a gente extrapolou até o tempo, se deixar. Nossa, eu adoro, né? Falar de empreendedorismo, falar de mercado de trabalho, falar de mulher na frente disso tudo. Pode me chamar que eu volto, hein? Eu também. Opa! Também, pode contar. Então, tá bom. Meninas, Luciana Lima, da Liderança Contabilidade e Consultoria, muito, muito obrigada. Sucesso. Elis Castelo, da Inove, tem aí a nossa gratidão. Até a próxima. E é isso, gente. Beijo para vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera! Uhul! Valeu.